Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Glórias a Deus. Irmãos, estou passando aqui rapidinho para fazer menção a um assunto importante que se trata da doutrina do corpo. A Bíblia vai dizer que nós devemos servir a Deus de espírito, alma e corpo. Mas muitas pessoas têm relacionado e atribuído e até constatado que doutrina do corpo é a doutrina dos usos e costumes, mas a Bíblia vai dizer que não. A doutrina do corpo é a doutrina bíblica estabelecida pela palavra de Deus e não estabelecida por tradições humanas, por usos e costumes, que nada mais é do que tradição humana, regras humanas, criada por homens, julgos pesados impostos sobre pessoas, onde nem mesmo estas pessoas que muitas vezes pregam e propagam essa doutrina conseguem cumprir na sua plenitude a própria doutrina a qual pregam. Então eu gostaria de ler o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo de 3 a 5, que diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres de Deus, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Glória a Deus. Irmãos, doutrina do corpo mediante a Bíblia é se abster da sensualidade, da cobiça, da depravação sexual, moral, ou seja, é saber se vestir. Quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo de Deus, ela sabe como se vestir. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Quando a pessoa ela está no mundo, ela é cega espiritualmente e muitas vezes ela não tem consciência do pecado. E ela se veste de uma maneira muitas vezes depravada, vulgar, até mesmo sensual, mas ela não tem noções, ela não tem consciência. Por quê? Porque o espírito dela está morto, mortificado pelo pecado. Ela não recebeu a luz do Evangelho de Cristo. Ela não entendeu muitas vezes ainda a obra da cruz. Ela não recebeu Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, para que possa receber como uma dádiva, como um presente, o Espírito Santo de Deus morando dentro de si. E assim ser convencida do pecado, da justiça, do juízo e passar a entrar numa dimensão, numa trajetória de santificação pelo poder do Espírito Santo. Então, o que acontece? Acontece, meu irmão, minha irmã, que quando nós recebemos o Espírito Santo, essas noções que antes nós não tínhamos, agora nós passamos a ter. Então, é sobre a libertação da cegueira espiritual, é sobre a renovação da mente pelo Evangelho de Cristo, é sobre receber dentro de si uma iluminação no seu entendimento, de modo que agora você tem a revelação do Espírito Santo no seu entendimento, que faz você entender e faz você não se sentir bem em praticar tais coisas, em usar tais roupas, em usar tais adornos, tais enfeites. Você começa aquilo que antes você tinha paz para fazer, agora você perde a paz. Agora você vai fazer as mesmas coisas e você sente um incômodo. E esse incômodo é o incômodo do Espírito Santo. Então, é sobre essa obra de libertação, do entendimento, da percepção de você saber o que é pecado, o que não é, o que ofende o Espírito Santo, o que não ofende, o que é da vontade dele. É sobre o seu interior ser purificado da sensualidade, da lascívia, da cobiça, o seu interior, o seu coração. Porque não adianta você estar com cabelo no pé sentindo vontade de ter cabelo no ombro. Não adianta você estar com a saia no pé sentindo vontade de estar usando um shorts. Não adianta.
É necessário que seja em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então, é sobre isso. Mas pessoas pegaram essa obra do Espírito Santo, da libertação, da cobiça, da sensualidade interior, e transformou num rol de regras de usos e costumes, tradições humanas, e agora estão impondo isso como sendo algo divino. Porém, não é divino. Na 99% das vezes, essas doutrinas de usos e costumes, pessoas que são adeptas desses usos e costumes, e muitas ainda propagam essa prática como sendo ponto de salvação, que isso é algo absurdamente absurdo, né? Isso é conteúdo para outro vídeo. Mas entendam, meus irmãos, minhas irmãs, que a grande maioria destas doutrinas, ou da pessoa ou pessoas que se tornam adeptos dessa doutrina de usos e costumes, quando você vai falar com essa pessoa, a pessoa diz assim: mas irmã, não pode cortar o cabelo, quem corta o cabelo vai para o inferno. Aí você diz assim: sério, meu irmão, me mostra na Bíblia então onde está escrito. Aí a pessoa diz assim: olha, não está escrito na Bíblia, mas eu tive uma experiência espiritual, eu vi um anjo, eu fui arrebatado ao céu, eu fui arrebatado ao inferno. E nada contra as experiências espirituais, meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos que elas existem, mas nós sabemos que não devemos colocar nenhum tipo de experiência espiritual acima da Bíblia, acima da maior profecia, que é a palavra de Deus, acima do livro sagrado, que é a palavra do Deus vivo todo-poderoso. Sabemos que a palavra de Deus precisa ser soberana sobre todas as coisas, e que até as experiências espirituais estão sujeitas, precisam estar sujeitas à palavra de Deus, porque se a experiência espiritual, seja ela qual for, diverge com a palavra de Deus, for contrária ao que está escrito na Bíblia, ela não procede de Deus. Então até a própria experiência espiritual, ela está sujeita, ela está em patamar espiritual inferior à palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todas as coisas, porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo vivo de Deus encarnado. Então o verbo é a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo que se fez carne e habitou entre nós é o próprio Senhor Jesus. Então nada pode ser pressuposto acima de Cristo, ou até mesmo substituindo o fundamento que já está posto, que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vigiem com estas questões. Não confunda a doutrina do corpo bíblica com doutrina dos homens de usos e costumes, porque usos e costumes é humano. E aí alguém pode perguntar: mas irmã, eu não corto o meu cabelo porque Deus falou comigo, porque Deus me deu uma experiência. Amém, minha irmã. Se Deus deu uma experiência para você, e você creu, e você entendeu que aquilo faz sentido para a sua vida, e aquilo não lhe traz peso, não lhe traz angústia, não lhe traz aflição, continua. O que você não pode fazer? O que você não pode fazer é propagar essa experiência como uma doutrina bíblica a ser seguida por toda a igreja, por todo o coletivo. Né? Aí você não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente não pode transformar a experiência espiritual em doutrina bíblica a ser seguida por toda a igreja. É simples assim. Amém? Então eu gostaria de deixar estas palavras no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Não espiritualize, divinamente falando, uma coisa que foi criada pelo homem. Regras de usos e costumes que foram criadas pelo ser humano. Amém? Vigie sobre todas as coisas,
Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.